Abençoe você. Queria trazer uma palavra hoje, que está lá em 1 Coríntios 3. Paulo falando para os irmãos da igreja. E isso daqui é como hoje em dia, né? Deus ele fala conosco através dos pastores, dos bispos, sobretudo através da sua palavra. E aqui nesse capítulo, Paulo ele está falando com os coríntios, certo? E ele já se refere ao povo da igreja como irmãos, e de fato somos irmãos. Então, por conta dele ter falado, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Então, ele está se dirigindo ao povo da igreja. Ele diz que ele não pôde falar com o povo de Corinto de forma espiritual, mas sim de forma carnal, como meninos em Cristo. Ou seja, ele estava percebendo que o povo de Corinto, os irmãos, os crentes, eles ainda não tinham discernimento espiritual, eles ainda não tinham maturidade espiritual para compreender as coisas espirituais. E Paulo já estava falando no capítulo anterior que as coisas que o Espírito Santo nos ensina é comparando com coisas espirituais. É comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ele vai falar no Espírito. O Espírito Santo, ele vai falar com a gente no espiritual. E não nos sentimentos, na carnalidade, no coração. Então, ele fala aqui. Ele nos dá o entendimento aqui. Ele traz um pensamento. Porque muitas vezes os sentimentos que a gente tem, eles vêm muitas vezes por conta do coração para nos enganar. Então ele diz, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis. Ou seja, é como uma criancinha, um recém-nascido que ele precisa de leite, do leite materno. Você não vai dar carne para ele, você não vai dar alimento sólido para ele, porque ele não está preparado para receber aquele alimento. O organismo dele ainda não está pronto, ainda não está desenvolvido a ponto de receber um alimento sólido, né? O organismo ainda não está pronto para quebrar aquele alimento, para extrair a riqueza daquele alimento. Não, ele tem que tomar algo que é líquido, o leite materno, que vai sustentá-lo, que tem as proteínas, que tem os elementos necessários para o organismo dele naquele momento. Então, Paulo está se referindo ao povo que era o povo temente a Deus, que crendo no Senhor Jesus, né? Ele diz, olha, eu não pude falar com vocês como cristãos espirituais, mas sim como carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, eles estavam ainda numa fase de menino. Eles estavam ainda numa fase imatura. Como Paulo diz em outra passagem que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino. Mas agora que sou homem, penso como um homem. Isso é um exemplo de maturidade da fé, né? A gente ter um entendimento espiritual já maduro na fé. Isso é com relação a tudo, a qualquer coisa, com relação à nossa vida, em primeiro lugar, né? Porque a nossa vida a nossa vida com Deus é a primeira obra, né, que a gente faz. E o que acontece ao nosso redor, né, que nos atinge, que nos envolve. A gente precisa ver tudo com os olhos espirituais. Se a nossa vida já está em Cristo Jesus,
somos nova criatura e a nossa vida está nas mãos de Deus, é responsabilidade de Deus, mas eu também tenho uma responsabilidade de me manter nele, né? De não ser levada pelos sentimentos, como aqui ele diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui ele está dizendo, olha, está havendo entre o povo da igreja, entre o povo crente em Jesus Cristo, está havendo atitudes carnais, como a inveja, como as contendas, as brigas, as discussões entre o povo que diz crer no Senhor Jesus. Então, aí ele vai falar sobre a crença do povo, como o povo está agindo. Aí ele vai dizer, por que dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, estão agindo na religiosidade, a mesma coisa assim. Eu creio em Jesus, mas eu tenho a minha religião, eu sou católico, ou eu sou evangélico, né? Então, essa coisa assim de separação, isso gera o quê? Divisão. E é isso que o diabo quer. O diabo quer dividir a igreja. Então, ele incita, ele lança um pensamento de discórdia, ele lança um pensamento de inveja, através do que a pessoa vê, do que a pessoa ouve. Se ela deixar isso ir para o coração, então o problema tá aí, né? Então a pessoa começa a ver as coisas, começa a agir de uma forma carnal e não de uma forma espiritual. E era isso que estava acontecendo com a igreja. É tanto que o título é Divisões na Igreja de Corinto. Tava havendo divisão na igreja. Tava havendo discussão por coisas que não importam, sabe? Que não influi nem contribui para o objetivo maior, que é o quê? O crescimento do reino de Deus. A obra de Deus, que é o quê? Almas, né? A salvação. A nossa salvação e a salvação de quem está ao nosso redor. Então, eles estavam discutindo, agindo de uma forma carnal, sem necessidade, ou seja, eles ainda não haviam entendido, não haviam pegado foco ainda do significado que é seguir a Jesus Cristo. Então isso é um alerta para todos nós, para estarmos todos os dias analisando a nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que vem à nossa mente, né? Se é algo de fato espiritual, das coisas do Espírito Santo, ou se é algo ainda carnal que provém do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas cobiças, né? Das nossas, enfim, dos prazeres, né? Da carne. Porque estava gerando contenda, estava gerando divisão entre o povo por conta de uma besteira. O povo estava dizendo, eu sou de Apolo. Ou seja, estavam meio que idolatrando pessoas. E não é o que a gente vê nas religiões, as religiões que promovem esse tipo de coisa, idolatrar as pessoas pelo que elas fizeram, né, um dia, mas essas pessoas já foram, elas já morreram, claro. Paulo já foi, tá na glória, eu creio. Apolo também já foi, assim como os heróis da fé que estão aqui registrados na palavra de Deus, eles já foram, estão na glória, graças a Deus. Hoje somos nós. Então, você vê por aí as pessoas idolatrando, santo não sei quem, né? Santa não sei das quantas.
que ela, quando estava viva, fez isso, fez aquilo, beleza. Agora, ela ser reconhecida por algo que fez, beleza. Mas a pessoa idolatrar, clamar por essas pessoas, por cura, por milagres, por isso, por aquilo, colocar a fé nessas pessoas. Não, os heróis da fé, eles estão aqui para nos inspirar, para fortalecer a nossa fé, para a gente ver a ação de Deus através da fé. E não para a gente idolatrar essas pessoas e esquecer daquele que é Deus, daquele que veio, se sacrificou por mim, por você, que de fato se entregou, que de fato derramou o seu sangue por nós. Então, as pessoas desde aquele tempo, ó, o diabo já começava a o quê? Trazer divisão, dissensão, pensamentos que não condizem com o evangelho de Cristo. Aí ele diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu, Paulo, Apolo, somos apenas ministros do Evangelho. Estamos apenas aqui levando a oportunidade para as pessoas encontrarem a Cristo, terem a salvação. Então, a gente não deve ser idolatrado, a gente não deve ser escolhido como isso, como aquilo. Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso é para a gente entender também com relação a aqueles que levam o evangelho, nós que muitas vezes estamos, né, levando o evangelho também, para a gente entender que não se trata daquilo que a gente está fazendo, porque somos apenas, como ele vai dizer no próximo versículo 9, ele diz que somos cooperadores de Deus. Então, a gente está apenas fazendo um trabalho de cooperador do evangelho, do reino de Deus. A gente pode até plantar, a gente pode até regar, mas quem é que dá o crescimento? É Deus. É Deus quem dá o crescimento. Porque se ele não estiver à frente dessa obra, então vai ser um fracasso. Se Deus não estiver na frente de tudo aquilo que a gente faz para ele, para as pessoas, então não vai valer de nada, vai se perder. Então todo esse capítulo fala sobre isso, entendeu? Que tudo que a gente faz é como uma oferta para Deus. E assim como a gente coloca uma oferta no altar, e o altar que é fogo vai queimar essa oferta e vai mostrar se ela é verdadeira ou não, da mesma forma, tudo que a gente faz hoje para o reino de Deus, para as coisas de Deus, tudo isso um dia vai ser provado. Tudo isso vai ser um dia colocado no fogo, como uma peça de ouro, de prata, como pedras preciosas, vai ser colocado no fogo. E se permanecer, vai se purificar, vai mostrar que aquilo é verdadeiro. Mas se essas obras forem como palha, feno, madeira, vão se consumir pelo fogo. A gente sabe que esses materiais se consomem no fogo. Então, isso aqui é uma demonstração que o Espírito Santo quer nos mostrar que o quê? Que o que vale não é a quantidade da obra, daquilo que a gente faz, mas sim a qualidade. E a qualidade é medida pelo aquilo que a gente é, né? Então, a nossa obra vai ser provada. Isso aqui é para os salvos, é para as pessoas que vão ser salvas. Então, se a pessoa foi salva por aquilo que ela é, por aquilo que ela de fato é para Cristo, para Deus. E aquilo que ela fez também vai ser provado, porque Deus, ele vai dar galardão para nós. Ele vai dar uma recompensa no céu que a gente não sabe o que é,
mas cada um vai ser recompensado por aquilo que fez aqui nessa terra. Então, mas não é apenas a obra que eu estou fazendo na igreja. Um exemplo, eu sou obreiro, eu estou fazendo a obra lá na igreja. Tá, também, mas a gente vai ser provado por aquilo que a gente fez, por exemplo, com o nosso corpo, porque isso é falado aqui, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 16. Então, ele fala que nós somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo, e ele fala que quem destruir, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, eu estava meditando aqui, nesse capítulo todo, e o Espírito Santo trouxe o entendimento de que tudo que a gente faz com nós mesmos, porque a gente tem controle, né? É o nosso corpo, mas a gente precisa o quê? Ser guiado pelo Espírito Santo para estar cuidando desse corpo aqui, que é o templo dele. Então, aquilo que a gente faz com esse templo vai ser provado também. Aí me veio o pensamento assim, tem aqueles cristãos que tem tatuagem, que coloca piercing, né? Pois é, quando chegar lá no tribunal de Cristo, me veio esse pensamento, né? Assim, Deus vai perguntar o que foi que você fez com o seu corpo. O que foi isso que você fez com o seu corpo? Eu tatuei o meu corpo, eu botei essa imagem aqui, eu coloquei um piercing, eu furei o meu corpo. Aí me veio o pensamento de Deus dizendo, e eu mandei você fazer isso com o seu corpo? Eu mandei você furar o meu templo, eu mandei você pichar o meu templo. Então, tudo vai ter uma prova, né? Vai ser provado. Tudo que a gente faz com o nosso corpo vai ser provado. Porque isso também é uma obra. É a primeira obra, né? Me veio o pensamento, o entendimento de que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a primeira obra que a gente faz é o quê? É a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. E a segunda obra, se você é casado, né? É o seu casamento. É a segunda maior obra da sua vida, é o seu casamento. E a terceira é família, seja lá o que for. Então, se é a igreja, enfim. Mas tudo que a gente tem a gente faz uma obra, a gente dá a oferta. Então, com relação à comida também, a gente tem que pensar qual é o alimento que a gente está colocando no nosso corpo, que a gente está ingerindo, né? Como a gente está cuidando do nosso corpo. É uma obra também, e isso vai ser provado pelo fogo santo de Deus. Então, estamos aqui sendo cooperadores de Deus. Estamos aqui sendo apenas trabalhadores ajudantes de Deus para a sua obra gloriosa e perfeita. Amém? Então, que pensemos nisso, né? E possamos a cada dia estar buscando a sabedoria do alto para estar cuidando daquilo que Deus nos deu, né? O Espírito Santo dentro de nós, a gente zelar pelo Espírito Santo. E ele diz assim, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria do mundo é loucura. É loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Uma e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, ninguém se glorie nos homens, tá vendo? Ninguém se glorie nos homens. Por isso que o povo de Corinto estava agindo da forma errada. Por quê? Porque estava se gloriando nos homens, estava se gloriando em Paulo, em Apolo. E a gente não tem que depender da sabedoria dos homens, da sabedoria do mundo. Claro que aqui Paulo e Apolo estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Eles eram servos do Senhor, né? Eles estavam passando, transferindo a mensagem do Evangelho. Mas o povo estava colocando a fé neles. A questão está aí. Porque o que eles estavam falando aqui era pelo Espírito Santo. Então, se não fosse o Espírito Santo, se Deus não desse o crescimento nesse trabalho aqui deles,
não iria valer de nada, mas a gente sabe que Deus deu crescimento, tá aqui escrito. Por quê? Por que Deus deu crescimento? Porque eles estavam fazendo essa obra aqui na sinceridade deles. Eles estavam fazendo essa obra, eles estavam dando essa oferta com um coração puro, né? Eles estavam fazendo um trabalho de qualidade, por isso que permaneceu. Por isso que está aqui escrito. Por isso que a gente está meditando nisso hoje. Porque se fosse algo que Paulo e Apolo estivessem fazendo, que não fosse do agrado de Deus, isso aqui não estava aqui não. Isso não estava aqui não. Então a mesma coisa é hoje em dia. A gente vê pastores, a gente vê bispos, a gente vê obreiros e tudo mais. Mas a gente sabe que também tem aqueles que estão na obra, mas eles saem da obra. Quando acontece deles saírem da obra, é porque o Espírito Santo tirou. Se o Espírito Santo tirou, é porque algo que eles estavam fazendo não era de qualidade. Então, o fogo provou a qualidade daquela obra. E aquela qualidade era como palha, feno, madeira. Foi provada e foi tirada. Então, a gente vê, às vezes a pessoa... a fulano, que era o pastor da igreja, me batizou. Aí passou um tempo e esse pastor, ele saiu da obra. E a pessoa, porque estava apegada a esse pastor, porque ele batizou ela, saiu também da obra. Então, a fé dessa pessoa estava apoiada em quem? No pastor. Não estava apoiada em Jesus. Por isso que aqui, nesse mesmo capítulo, fala sobre o firme fundamento. O fundamento que é Jesus Cristo. Paulo está aqui fazendo o trabalho, fazendo a obra e lançando o fundamento. Um fundamento que é quem? Que é Jesus Cristo. Ele diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá vendo? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Ou seja, olha só que coisa incrível. Aqui Paulo está ensinando para o povo, olha, a gente é apenas cooperador, a gente apenas é trabalhador dessa obra grandiosa do reino de Deus. E pela misericórdia de Deus eu estou aqui. É tanto que ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, essa misericórdia, essa graça de Deus pode ser dada a quem Deus vê que não, esse aqui é o meu servo, né? Deus escolhe. Então, Deus escolheu Paulo para essa missão, naquele tempo, naquela época, da mesma forma que hoje há servos do Senhor, pessoas que Deus ele escolhe para estar levando o evangelho adiante, porque ele vê o interior de cada um. Então, aqui Paulo ele diz, olha, eu pus como sábio arquiteto, pela misericórdia de Deus, o fundamento. Esse fundamento, se a gente for lá em Hebreus 11, no versículo 1 já, a gente vê que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé, Paulo lançou a fé em Jesus Cristo. A nossa fé, ela tem que estar apoiada em Cristo, que é o quê? A rocha. Então a gente logo pensa, quando a gente medita nessas passagens que fala sobre edificação, fala sobre fundamento, a gente logo pensa numa obra assim de edifício, de casa, né? De edifício, vamos dizer assim, um prédio que está sendo construído. A gente logo pensa, não, para começar aquela obra tem que cavar um buraco bem fundo para achar a rocha. A rocha lá embaixo vai ser o sustento daquele edifício. Para toda obra que a gente vê, tem que cavar um buraco para lançar o fundamento do edifício, da construção, né? Os pilares, né? Então, para você ver como a palavra de Deus, como Deus é sábio, então ele demonstra
Ele pega esse exemplo para mostrar que a nossa vida é como um edifício. É tanto que ele diz aqui, ó, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, as pessoas que levam o evangelho, que estão na obra, elas estão cooperando para que o edifício seja formado, a obra seja completa. A obra, que obra? As pessoas que estão ainda para se converter, as pessoas que estão recebendo a Cristo, né? São obras. E nós também somos um edifício. Então, aqui ele está dizendo, olha, cada um, eu lanço, como sábio arquiteto, eu lanço o fundamento. Ou seja, Jesus Cristo, ele estava lançando aqui, ele tá pregando a palavra, ele está pregando o evangelho. Então, ele está lançando um fundamento, que é o evangelho, que é Jesus. É Jesus. Então, a nossa fé, como a palavra de Deus diz, é um firme fundamento. A nossa fé em Jesus. Então, não adianta a gente colocar a fé em outra coisa que não seja Ele. Porque se a gente colocar a fé em outra coisa que não seja Jesus Cristo, a gente vai desmoronar. É como aquela passagem que Jesus falou da pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as tempestades, veio a tribulação e aquela casa permaneceu. É diferente daquela pessoa que coloca o seu fundamento, a sua casa, constrói a sua casa sobre a areia. Então isso aí ele está dizendo que o nosso sustento é Cristo, é Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele é o foco de tudo. É Jesus, foi ele que se sacrificou, foi ele que morreu e ressuscitou. Então, não existe outro que tenha morrido e ressuscitado. Só Lázaro, né? Mas ele morreu. Lázaro, ele morreu de novo. E tá na glória, em nome do Senhor Jesus. Então, somente Jesus morreu, ressuscitou, voltou, mostrou para todo mundo, eita, eu tô vivo. E ele é digno de salvar a nossa alma. Então, aqui mostra, Jesus é que é o fundamento da nossa fé. Então, esse fundamento é aquele que a gente lança quando a gente evangeliza alguém, quando a gente, né? E é isso que importa, entendeu? A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então é interessante isso, quando a gente vê uma pessoa que sai da obra, né? Um obreiro, um pastor, é porque o Espírito Santo tirou ele. Então a gente vê que esse fogo, o fogo de Deus, ele prova a gente todo dia, toda hora. Então isso é um entendimento para a gente saber que cada detalhezinho da nossa vida tem que ser para a glória de Deus, é para a honra e glória do nome de Deus. E tudo que a gente faz é uma oferta para Deus, tudo. E essa oferta ela deve ser de qualidade, não quantidade. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo tenha falado com você de alguma forma, e pelo menos uma palavra o Espírito Santo tenha falado com você, certo? E tudo isso possa edificar você. Claro que essa passagem aqui, ela mostra do que vai acontecer lá no tribunal de Cristo para os salvos. Vamos receber galardão em nome do Senhor Jesus. O maior galardão será a nossa salvação. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá também recompensa por aquilo que a gente faz aqui nessa terra. Então, que você e eu possamos permanecer até o fim, para a gente poder desfrutar dessas glórias ao lado do nosso Rei Senhor Jesus, que vai ser o maior galardão, né? Com certeza. A gente tá com o nosso Senhor, vai ser o nosso maior galardão. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.